Quando dizemos que um órgão está insuficiente, basicamente nós estamos falando que ele não exerce a sua função primária. Como, por exemplo, a insuficiência renal crônica, que nós mencionamos no último vídeo do canal, que significa que o rim não faz a sua função primária, que seria a filtração e a eliminação dos dejetos metabólicos. Na aula de hoje, nós iremos falar da insuficiência cardíaca, que nada mais é do que a insuficiência do coração fazer a sua função basal, que seria bombeamento de sangue. Então, se você se interessa por esse tipo de vídeo, fica comigo que logo após a vinheta eu vou te explicar detalhadamente. Olá, fisiologistas! Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. E, como já foi dito na introdução, nós iremos falar da insuficiência cardíaca. Iremos falar das suas manifestações clínicas, da sua etiologia e também do seu possível tratamento. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês que fortaleçam aqui o canal, mande esse vídeo para pelo menos um colega que vai me ajudar demais. Eu tenho certeza que também vai te ajudar e vai ajudar o seu colega também. Se inscreva aqui também no canal e curta para mim saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos falar sobre insuficiência cardíaca. Pessoal, a insuficiência cardíaca, como eu já havia dito, significa a falha do bombeamento do coração, que, sob algumas causas, fazem com que o coração a longo prazo acaba ficando fraco, né? E ele não consegue mais ejetar esse sangue a cada ciclo cardíaco. Visto isso, a gente tem as principais etiologias. Logo, disparado, a principal etiologia da insuficiência cardíaca são os infartos. A gente sabe que quando uma região está infartada, essa célula ali acaba sendo necrosando e acaba não fazendo mais a função. Outra etiologia muito importante da insuficiência cardíaca são as valvulopatias, que a longo prazo, né, faz com que o coração tenha um aumento da demanda a cada vez que essa válvula fica mais deteriorada e faz com que o coração se torne insuficiente. Bom, e a insuficiência cardíaca ela tem várias formas de ser classificada. A gente pode classificar ela de acordo com a fração de ejeção, né, que esse coração consegue ejetar, e também o lado acometido desse coração. Vamos falar da fração de ejeção. Bom, a fração de ejeção nada mais é do que aquela porcentagem de sangue que o coração ejeta, né, a cada sístole, que é a fração de ejeção. A gente sabe que o nosso coração ali durante a diástole, em média, tem 110 ml. E ele manda para a circulação sistêmica ou para a circulação pulmonar cerca de 70 ml. Isso dá uma fração de ejeção de 60%. Então, se a gente está falando que um coração é insuficiente, basicamente a gente está falando em uma fração de ejeção que pode estar alterada. E é nisso que a gente vai classificar. A classificação da insuficiência cardíaca era dividida em simplesmente fração de ejeção reduzida e fração de ejeção conservada ou aumentada. Basicamente, a fração de ejeção reduzida já está falando. Esse coração perdeu a sua força contrátil e quando o sangue chega nele através dos átrios, esse coração está cheio de sangue e na hora de fazer a sístole, ele contrai um valor menor do que 40% da fração de ejeção. Se a fração de ejeção normal era de 60%, agora ele só está mandando 40% para a circulação. E isso caracteriza uma fração de ejeção reduzida. Em contrapartida, nós temos a fração de ejeção aumentada, né, ou conservada, que não necessariamente significa que a ejeção do coração não está boa. O que significa é que ele não está tendo uma falha ao relaxar. Como assim?
Repare que a fração de ejeção conservada, ele está ejetando maior do que 60% do que chega para ele. Então, ele não tem um problema sistólico, mas sim um problema na diástole. Está chegando pouco sangue através dele, através dos átrios, no coração. Então, a gente pode dizer que a fração de ejeção reduzida é quando a gente tem uma falha sistólica. Já a fração de ejeção conservada ou aumentada acima de 50% significa que esse coração está com problema diastólico. E como eu vou saber se essa fração de ejeção é reduzida ou conservada? Basicamente, o ecocardiograma vai te dizer, né, através ali do seu estudo, se ele está preservado ou aumentado. Mas a gente também tem elementos clínicos que a gente pode dizer se esse coração está com a fração de ejeção reduzida ou conservada. Vamos falar primeiramente da fração de ejeção reduzida. Pensa comigo, se o nosso coração a cada sístole está mandando menos do que 40% da fração de ejeção, significa que ele encheu bastante de sangue durante a diástole e agora durante a contração ele manda pouco. Consequentemente, vai sobrar muito sangue aqui dentro do coração. Logo, no próximo ciclo cardíaco, vai chegar mais sangue através dos átrios e ele vai mandar pouco sangue novamente, acumulando mais sangue durante essa sístole. E isso vamos caracterizar que, na presença de uma fração de ejeção reduzida, nós temos as câmeras cardíacas aumentadas. Através da nossa auscultação, né, o exame clínico, né, o exame físico que a gente pode fazer, a gente pode perceber a presença de B3, né, que é a terceira bulha cardíaca, que é uma bulha patológica, que significa basicamente a sobrecarga de volume. Porque enquanto esse coração está cheio de volume e a diástole chega mais volume sobre ele, esse sangue acumulado, com esse sangue que está chegando, acaba se chocando e a gente consegue ouvir na ausculta B3. E obviamente, se a gente fazer um raio-x no nosso paciente, a gente vai ver ali uma área cardíaca aumentada, né? Usando lá aquela formulazinha para saber a área cardíaca, né? A mais B dividido para C. Se tiver maior que 0,5 é porque essa câmara cardíaca está aumentada. Então, vai ser uma fração de ejeção reduzida, falando da nossa fisiopatologia. E agora, falando da fração de ejeção preservada, né, ou aumentada, maior do que 50%, veja só, o problema de fato não é a ejeção, mas sim a falta de complacência desse coração. Então, o que acontece? Durante a diástole, ele vai estar recebendo pouca quantidade de sangue, por exemplo, devido a uma estenose mitral. Então, a gente não vai ver sobrecarga de volume, a gente não vai ver sobrecarga de câmara cardíaca. Mas sim, quando a gente for ver na ausculta cardíaca, nós vamos ver uma presença da B4, né, a quarta bulha cardíaca, que significa basicamente o som em que o nosso sangue, quando cai no átrio e cai aqui no ventrículo, ele cai sobre uma cavidade dura, não complacente. Como se faz esse tipo de barulho aqui. Então a gente escuta B4 devido a um coração não complacente. O que faz esse coração não ficar complacente? Uma hipertrofia ventricular, por exemplo, devido a uma hipertensão arterial crônica, né, de longa data. Bom, eu tinha falado para vocês que a gente podia classificar a insuficiência cardíaca de acordo com a sua fração de ejeção, que nós já classificamos, e agora nós podemos classificar a insuficiência cardíaca de acordo, né, com o lado acometido. E nós basicamente temos dois lados, né, o coração esquerdo e o coração direito, que é uma classificação relativamente bem interessante. Que seria o quê? Se a gente fala que o coração desse paciente está insuficiente no lado esquerdo, significa que ele não consegue mandar sangue dos ventrículos, né, do ventrículo para a aorta. E é aquela mesma lógica, vai se acumular sangue nesse ventrículo esquerdo.
Só que o coração, né, é uma cavidade fechada, não tem para onde esse sangue ir. Então, aquela mesma lógica, se a gente não consegue mandar sangue para a circulação para frente, esse sangue se acumula dentro do coração e esse sangue começa a voltar para trás. Da onde que esse sangue veio? Veio dos pulmões, através das veias pulmonares. Então, consequentemente, a gente vai ter na insuficiência cardíaca esquerda manifestações pulmonares, como por exemplo dispneia paroxística noturna. A gente vai ver no nosso paciente, vamos auscultar ele, a gente vai ver crepitações, né, devido a um edema agudo de pulmão, por exemplo, tá? Então, basicamente, são repercussões pulmonares. Agora, falando da insuficiência cardíaca direita, a mesma lógica. Se esse coração deveria mandar esse sangue para os pulmões, o que acontece? Acumula sangue dentro desse coração e ele vai voltar para trás. De onde esse sangue está vindo? Esse sangue está vindo das veias cavas. Então a gente vai ter, a nível de circulação, né, sistêmica, nós vamos ter um refluxo jugular. A gente pode ter hepatomegalia. A gente pode ter também um refluxo hepatojugular quando a gente faz uma palpação no fígado, a gente faz uma regurgitação que aparece nas jugulares. Nós podemos ter edema de membros inferiores, nós podemos ter ascite. Então, são repercussões de congestão venosa, né? Porque está vindo das veias cavas, esse sangue começa a regurgitar da onde ele veio, né? Dos membros inferiores, do nosso abdômen, certo? E também aqui do pescoço, da circulação que está vindo aqui do nosso encéfalo. Ok, então, a gente falou da classificação, que poderia ser em fração de ejeção reduzida ou aumentada, e também poderia ser classificado de acordo com o lado. Mas eu queria mencionar para vocês também uma classificação muito legal, que é chamado de classificação em alto débito. Como assim? Aqui eu queria que vocês entendessem que o nosso coração não tem problema nenhum. Ele está dilatando bem, ele está contraindo bem, ele está fazendo um volume sistólico até maior do que o esperado. Então o problema não é definitivamente o coração, mas sim é alguém na circulação sistêmica que está insuficiente e aí acaba que dá esse nome de insuficiente para o coração. Como assim? Eu vou te explicar. Por exemplo, num paciente anêmico, numa anemia muito grave, como a anemia, né, diminui a concentração de hemoglobina e, consequentemente, a concentração de oxigênio, os tecidos periféricos vão ser mal perfundidos, vão ser mal supridos. E o que acontece? Esses tecidos vão mandar uma mensagem para o coração falando: ué, coração, você está mandando pouco sangue. Mas, na verdade, ele está bem. O problema é na anemia, ou uma hemorragia que essa pessoa está tendo, ou numa falta de produção da medula óssea, enfim. Mas o coração não tem nada a ver com o que está acontecendo na periferia. E o que ele faz? Ele faz um alto débito. Daí vem a sua nomenclatura dessa classificação. Ele começa a contrair cada vez mais rápido e cada vez mais intensamente. Só que a longo prazo, isso é maléfico para o coração, porque ele acaba desenvolvendo insuficiência cardíaca, por exemplo. E aí, por isso que a gente fala de insuficiência cardíaca de alto débito. É uma insuficiência cardíaca que o coração está bem. O problema é alguma outra patologia que está causando isso. Existem vários outros exemplos que eu vou colocar em algum lugar aqui, como por exemplo as fístulas arteriovenosas, né? Uma fístula, em vez do nosso coração fazer todo o trajeto da circulação, se nós temos, por exemplo, uma fístula entre a artéria braquial e a veia cefálica, essa circulação vai se tornar mais curta e, consequentemente, o retorno venoso vai ser mais rápido. Então, o coração vai ter que contrair mais rápido porque essa distância ficou mais perto em relação ao coração. E o diagnóstico? Bom, o diagnóstico basicamente a gente pode fazer usando o ecocardiograma, que logo de cara, sem problema nenhum, vai falar: esse coração está fraco, esse coração está hipocinético, esse coração está com a fração de ejeção de tanto. Mas a gente sabe que a clínica é soberana.
Então, eles desenvolveram os chamados critérios de Framingham. Esses critérios são achados, né, na clínica, que inclusive eu já mencionei para vocês alguns, que somando eles, a gente tem uma alta probabilidade desse paciente ter um tipo de insuficiência cardíaca. E o critério de Framingham é dividido como todo critério. Critérios essenciais, né, que são os critérios maiores, ou os critérios menores. Para que feche um diagnóstico, a gente precisa de pelo menos 2 critérios maiores ou um maior e 2 menores, né? E quais são esses critérios? Eu vou colocar uma tabela para vocês aqui, mas basicamente são os critérios são clínicos, aquilo que a gente vê de alteração hemodinâmica do nosso paciente. Como, por exemplo, a cardiomegalia, que já foi mencionado, a presença de B3, edema agudo de pulmão, dispneia paroxística noturna, estertores bilaterais, turgência jugular, o refluxo hepatojugular, certo? E a perda de 4,5 kg usando diurético. Mas, enfim, todos esses que eu mencionei para vocês são critérios maiores. Agora, os critérios menores são critérios um pouco menos específicos, vamos dizer assim, como por exemplo, né, um ataque cardíaco. Não é tão específico, né? A gente pode correr ali e ter um ataque cardíaco. Mas a gente pode ter também tosse noturna, né? A gente pode ter dispneia aos esforços, que são todos achados inespecíficos, né? A gente tem também edemas maleolares, nós temos também ali uma hepatomegalia, uma diminuição da capacidade vital, que todos esses achados mais inespecíficos são achados de critérios menores. Só que, quando juntado 2 maiores, por exemplo, um paciente com um refluxo jugular e também no raio-x uma cardiomegalia, a gente já fecha o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Ou, por exemplo, eu encontrei uma cardiomegalia, só que o meu paciente agora está tendo tosse noturna e edemas maleolares. Então é um maior e 2 achados menores, que também fecha a clínica ali de insuficiência cardíaca. E aí, eu gostaria de mencionar para vocês também um peptídeo, né? Um marcador chamado peptídeo natriurético atrial. Para quem já acompanha aqui no canal, eu já fiz um vídeo, né, de 3 minutos ali falando desse peptídeo, que é muito importante. Por quê? Porque quando nós estivermos ali na emergência e chega um paciente para a gente tem, e com queixas de dispneia, a gente tem basicamente que pensar em 2 coisas. Esse problema é um problema pulmonar ou é um problema cardíaco? Em consiste o que esse marcador? Basicamente, o peptídeo natriurético atrial é um hormônio que é secretado quando nós temos a sobrecarga de volume nesse coração, como já foi falado para vocês. Então, quando esse ventrículo está muito dilatado, estira essas células atriais e ventriculares e secreta o peptídeo natriurético atrial e também o peptídeo natriurético cerebral. E quando esses marcadores estão muito aumentados, óbvio, da onde que ele veio? Veio do coração. Então serve para diferenciar quando a gente tem uma dispneia, por exemplo, por uma asma descompensada, que os peptídeos vão estar negativos, ou, por exemplo, uma insuficiência cardíaca descompensada, os peptídeos estarão positivos. Então serve para diferenciar causas respiratórias de causas cardiovasculares. Agora falando basicamente ali do prognóstico do nosso paciente e em relação às suas sintomatologias, a gente pode falar como que está a principal manifestação clínica desse paciente, que é a dispneia. E isso a gente chama, né, de classificação funcional de NYHA, né, da New York Heart Association, que basicamente a gente tem as classes de 1 a 4, sendo que a classe 1 é a ausência de dispneia aos esforços e a classe 4, inclusive, em repouso. E aí nós temos a 2 e a 3, que é quando a gente tem dispneia a esforços leves, e a classe 3 em dispneia a moderados esforços. Eu vou colocar essa tabela aqui também para vocês. E também nós temos aí
a evolução, uma outra classificação que é a evolução do nosso paciente e o prognóstico. Que basicamente a gente olha para um paciente que chegou no nosso consultório. A gente vai ver, ele é classe A, classe B, classe C ou classe D. Que a gente vai falar qual estágio de insuficiência cardíaca o nosso paciente desenvolveu. A classificação A é aquele paciente que, todavia, não tem nenhuma disfunção no seu coração. Tá tudo bem. O problema é que ele só tem fatores de risco. Ele é hipertenso, ele é diabético, ele é sedentário, tá? Ele é tabagista, mas que é a maioria dos pacientes que aparecem pra gente que não tem nenhum problema ainda. A gente coloca ele como classe A. E o que a gente vai fazer? A gente vai tratar esses fatores de risco, pedir por mudanças do estilo de vida, por exemplo. Já o paciente classe B é aquele paciente que já desenvolveu um certo grau de insuficiência cardíaca, já tem um remodelamento, já tem uma insuficiência sistólica ou diastólica, só que ele ainda é assintomático. Por quê? Porque existem mecanismos compensatórios do nosso corpo, como por exemplo a própria taquicardia, que está lá nos critérios menores. Ou também o desenvolvimento ali, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Os próprios peptídeos natriuréticos também fazem o seu papel. Então o que acontece? Esse paciente classe B, ele já tem insuficiência cardíaca, mas ele é assintomático. O que nós vamos fazer para esse paciente? A gente vai retrasar a progressão, vai evitar com que apareçam sintomas para esse paciente. Agora, pacientes com classe C já é um pouco complicado, porque, obviamente, ele já vai ter um problema no seu coração, só que ele já desenvolveu os sintomas. Então a gente vai ter que tratar, evitar que progresse mais ainda a um estágio pior e também vai tratar os sintomas desse paciente. Já a classe D é um paciente refratário, que tem muitos sintomas e o seu prognóstico é péssimo. Infelizmente, o tratamento dele pode ser até mesmo paliativo ou, infelizmente, um transplante ali de coração. E o tratamento, por fim, do nosso paciente? Foi a Sociedade Brasileira de Cardiologia dividiu o tratamento e aqui não cabe muito entrar em cada fármaco, mas é muito importante que a gente conheça e saiba que o tratamento da insuficiência cardíaca é dividido basicamente em dois pilares muito importantíssimos. É aquela droga que melhora a sobrevida do nosso paciente, ou seja, evita com que ele desenvolva do estágio B para o estágio C, que prolonga a vida do nosso paciente. E também é dividido em aquelas drogas que só curam e só melhoram a sintomatologia. Então, aquelas drogas que melhoram a sobrevida e aquelas drogas que tratam sintomas. É importante falar que as drogas que melhoram os sintomas não melhoram a sobrevida do nosso paciente. Eu vou citar para vocês algumas das drogas que melhoram a sobrevida. São elas, o IECA e o beta-bloqueador, que são drogas extremamente recomendadas para aqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca da classe B, que todavia não desenvolveu sintomas, porque são as melhores drogas que vão fazer com que melhore essa sobrevida. Então a gente tem o IECA e o beta-bloqueador, que inclusive é recomendado dar os dois ao mesmo tempo para esse paciente. Existe o antagonista da aldosterona, que é a espironolactona. Existe hidralazina e nitrato. Existe os inibidores da SGLT2. Existe também valsartano e sacubitril. Todas essas drogas ajudam na sobrevida do nosso paciente, que eu vou colocar a tabela bem aqui. E as duas principais drogas que melhoram os sintomas do nosso paciente são a digoxina, que são os digitálicos, e também os diuréticos, seja de qualquer tipo.
principalmente a furosemida. Então a gente vai usar, por exemplo, quando esse paciente está todo congesto, a gente vai usar uma furosemida, ou seja, vai tratar os sintomas, a dispneia e o edema, mas não trata a sobrevida. É claro que, independente do grau que esse paciente está, ele vai usar fármacos que melhoram a sobrevida e fármacos que melhoram os sintomas. Então vai usar, por exemplo, um IECA, um beta-bloqueador e também uma furosemida ou um tiazídico, enfim. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês sobre insuficiência cardíaca. Eu tentei trazer aqui os principais pontos que a gente não pode deixar de saber sobre insuficiência cardíaca. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo, deixa um like aqui. Se você está com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou ter o prazer de responder também. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com um colega e nas redes sociais, que me ajudam demais. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.